Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast do Instituto Geoclemente. Eu sou Vanessa Romanelli, sou uma mulher branca de cabelos longos, ruivos, lisos. Estou usando uma camisa rosa do Instituto Geoclemente, IJC, e sou cadeirante. Eu estou aqui hoje para participar de um bate-papo super importante para falar sobre saúde e qualidade de vida, que é o teste do pezinho, que permite o diagnóstico precoce de condições que podem ser tratadas no nenenzinho. Você sabe o que é o teste do pezinho e qual que é a importância desse exame? Então vem com a gente que a gente vai explicar certinho para vocês num bate-papo hoje com diversos especialistas. Fica com a gente porque o episódio de hoje faz parte da campanha do Junho Lilás, que é um mês de conscientização sobre o teste do pezinho. E nesse episódio a gente vai abordar esse tema e trocar muito conhecimento. Hoje eu estou aqui representando o Instituto Geoclemente, também conhecido como IJC, para falar um pouquinho do tema com a participação de grandes especialistas. Então, estão aqui comigo o Dr. Charles Smith, consultor médico sênior do Centro de Ensino, Pesquisa e Inovação do Instituto Geoclemente. Seja muito bem-vindo, Dr. Charles. Muito obrigado pelo convite. Eu gostaria de iniciar com a minha descrição. Eu sou um homem branco de 65 anos, calvo, olhos claros, estou vestindo uma camisa azul e tenho mais ou menos 1,77 m. Muito obrigada pela sua participação, Dr. Charles. E a gente está aqui também com o Dr. Carlos Gouveia, representante da Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal e Erros Inatos do Metabolismo, a SBTI, presidente da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Seja muito bem-vindo, Dr. Carlos. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui, acompanhado de colegas tão brilhantes e importantes no nosso setor. E eu gostaria de começar, então, com a minha autodescrição. Tenho 56 anos, branco, cabelos grisalhos, 1,82 m e sorriso simpático, digamos. Muito obrigada pela sua participação, Dr. Carlos. E a nossa terceira convidada é a doutora Joyce Aragão, coordenadora geral de sangue e hemoderivados do Ministério da Saúde. Doutora Joyce, é um imenso prazer tê-la senhora conosco. Também é um prazer meu, muito agradável estar com vocês para falar desse assunto. Eu sou uma mulher parda, cabelos afro naturalmente mantidos, tenho 1,64 m, tenho 75 anos e que mais que eu posso dizer? Também sou simpática, se não sou, procuro ser simpática. É um prazer estar aqui nesse momento. Imagina, a gente que agradece. E para esse bate-papo, eu quero contextualizar que o teste do pezinho, ele é obrigatório e oferecido gratuitamente na rede pública pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Ele é um direito da criança regulamentado pela portaria número 822 do Ministério da Saúde, de 6 de junho de 2001, além de ser um direito garantido pelo ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, bora conversar um pouquinho com os nossos especialistas. Dr. Charles, comece com o senhor. Embora essa regulamentação, ela seja somente de uma lei de 2001, o teste do pezinho ele chegou no Brasil bem antes disso. Como que foi todo esse processo? Conta um pouquinho pra gente. Bom, eu me sinto muito feliz de contar essa história, porque essa história começa com o professor Benjamin José Schmidt, meu pai, que nos inícios dos anos 70 se debruçou sobre esse problema da fenilcetonúria e do hipotiroidismo, na procura de fazer testes mais avançados para a detecção dessas duas doenças que têm possibilidade de tratamento, tanto o hipotireoidismo como a fenilcetonúria, e que evitaria, assim, um déficit intelectual extremamente importante. O que, basicamente, o meu pai fez, porque já trabalhava na área diagnóstica durante muito tempo, ele fez uma inovação incremental na introdução do teste do pezinho com papel de filtro, com a gota de sangue. E ele conseguiu fazer a automação do processo, fazer que ficasse mais fácil ter uma alta produção dos testes. Ele era professor titular da Unifesp e o IJC ficava bem pertinho da Unifesp e ele tinha um bom relacionamento com a Geoclemente, a senhora Geoclemente já estava lá trabalhando e teve a ideia de construir um laboratório
inicial para que fizesse esses testes poderiam ser cobertos por financiamento público e gerar renda para o IJC. Um verdadeiro círculo virtuoso. Também trabalhou junto com a indústria alimentícia, a Nestlé, para o fornecimento do leite especial para o fenicetonúrico. Então ele fechou um círculo virtuoso, onde quanto mais testes, mais recursos, mais venda dos produtos, e assim dava assistência a esses pacientes. Então foi um marco desse desenvolvimento. Trabalhou muito para que tivesse uma portaria, uma regulamentação que aconteceu, mas a lei só veio depois. Não, é super importante essa questão do senhor levantar o leite, né? Porque o teste do pezinho, ele não faz parte só do diagnóstico. Sim. A gente precisa oferecer toda uma linha de cuidados desse paciente, que entra também, no caso da fenilcetonúria, a nutrição, as fórmulas, né? E, doutor Carlos, perdão, o senhor pode contextualizar um pouquinho para a gente também toda essa importância do teste do pezinho, como que ele chegou no Brasil? Eu acho que tem várias partes aqui, até que o Dr. Charles comentou, que são importantes de trazer até para a discussão. A primeira é, de fato, o diagnóstico precoce e preciso, ele é essencial. É uma ferramenta que está à nossa disposição há muito tempo e ela vai dar, de fato, direito a uma terapia adequada. No caso da fenilcetonúria, a terapia é uma terapia nutricional, basicamente, uma fórmula isenta de um aminoácido. E aí, se a gente for lembrar, o aminoácido é a fenilalanina, que está presente em quase todos os alimentos. Então, é fundamental, de fato, ter esse teste o mais precocemente possível para que aquela criança não esteja exposta a um alimento, que seria um alimento natural, que pode ser o leite, pode ser a carne, qualquer alimento que tenha proteínas, e dentro das proteínas, a fenilalanina, que acaba sendo tóxica. Então, o fato de você propiciar para um bebê recém-nascido, suas 48 horas, 72 horas de nascido, esse teste, você vai verificar se ele está ou não com um nível relativamente elevado daquele aminoácido que ele não pode se alimentar. Se for o caso, ele vai ter, então, direito a uma dieta restritiva, uma dieta sem aquele aminoácido proibido, para exatamente ter uma vida normal. E aí ele consegue, graças ao teste do pezinho, ter direito a uma vida saudável, o direito a uma vida que possa crescer, se educar, constituir família e tudo mais. Então, o teste do pezinho veio em 2001, com a primeira regulamentação, trazer essa possibilidade de qualquer nascido vivo, qualquer bebê no Brasil, teria direito a fazer essa triagem logo de início. E a triagem é diferente do diagnóstico. A triagem é aquele primeiro momento que você é exposto. É uma grande rede que você tenta, de fato, pegar toda e qualquer pessoa que poderia estar naquela situação. Dando reativo ou positivo, aí sim você faz a confirmação. Então, esse é o pressuposto de um programa como esse que nós temos no Brasil, que é exemplar, um programa que existe desde então, 2001, em que você tem vários serviços de referência em triagem neonatal com equipes multiprofissionais e que vão estar testando dentro desse programa vários parâmetros, várias doenças, dentre elas a fenilcetonúria, anemia falciforme, biotinidase, congênito. Exatamente. Então são 7 doenças atualmente que estão previstas nesta primeira fase do teste do pezinho. É importante você ter falado da questão da rede, né? Antes de passar até para a doutora Joyce para falar um pouquinho das políticas, de como funciona essa regulamentação, eu queria que o doutor Charles complementasse como que esses centros de referência são distribuídos no Brasil, como é que é o cenário em São Paulo e se a gente tem uma ideia de quantos bebês são triados por ano. A história do JC mostra que nós temos quase 18 milhões que já foram testados desde o início do teste do pezinho. Atualmente, nos últimos anos, mais de 300 mil testes por ano. E que nós temos 3 centros de referência, além do JC, no estado de São Paulo, né? que é Ribeirão Preto, é um dos lugares, e Unicamp, são outros pontos. Mas a grande massa vem para o IJC. Quase
provavelmente o São centro, 67% centro do estado de São Paulo, São né? Paulo que tem Isso. o JC. A ideia é que esse volume tem que aumentar para o Brasil inteiro, né? Com certeza. E aí, Esse é o grande desafio nosso, né? De como nós vamos fazer com que esse direito que as crianças Seja têm no Brasil efetivamente seja realmente exercido, né? não, perfeito. E aí acho que entra um desafio que a doutora Joyce é a pessoa mais capacitada, acho que nessa mesa, para a gente falar dessa questão, né, do contexto nacional da triagem neonatal. Então, gostaria que a senhora colocasse um pouquinho dessa implementação dentro do Ministério, como é que funcionam as regulamentações. Acho que, em primeiro lugar, eu acho importante a gente falar. Eu, como pediatra, quero muito falar da importância do teste do pezinho. Aliás, como pediatra, como mãe, como avó, como tia-avó, entendeu? Super E eu importante. quero que todas as crianças desse país tenham acesso à triagem neonatal. Esse acho que é uma meta que a gente tem que se propor quanto Ministério da Saúde, né? De que a gente não deixe nenhuma criança, né, ser, como no caso do hipotiroidismo, da fenilcetonúria, lesada, né, neurologicamente, porque não teve esse diagnóstico e porque não se implementou o tratamento, né? Isso é muito sério. Isso não há necessidade com o avanço da ciência. Não há necessidade da gente ter crianças não diagnosticadas. Bem, então, esse processo dentro do Ministério, já com essas doenças estabelecidas, ela tem que ser ampliada tanto por conta da lei, de leis que vieram cobrar essa ampliação. A gente tem possibilidade de diagnosticar um universo de doenças que, feito naquele teste do pezinho, colhido ou na maternidade ou na unidade de saúde, né? A criança, na primeira semana de vida, né? De preferência, assim, até o quinto dia útil, bebezinho ou foi colhido na maternidade ou foi à unidade de saúde, de preferência próximo da sua casa. A gente tem no Brasil situações muito diversas, né? De situações em que não é tão fácil ir até um posto de saúde. Depende, no Nordeste, por exemplo, a gente tem 1000 situações de dificuldade de ir até. Então, tentar superar essas dificuldades, né? E aproveitar ao máximo aquelas facilidades de crianças que nascem numa maternidade, que lá pode ser colhido e levado, criança que vai à unidade de saúde, isso é muito importante. O importante é que a gente não deixe de fora nenhum grupo populacional por incompetência, né? A pessoa pode ser Até incompetência desculpa te mesmo. interromper, mas a senhora falou uma coisa muito importante, né? Que é a questão de realizar-se o teste do pezinho, idealmente entre o 3º e o 5º dia de vida. E se essa pessoa não conseguiu realizar a coleta nesse tempo, ela pode procurar esse serviço de saúde e realizar a coleta mais tardia? Funciona para todas as doenças? Não? Acho que esse é um ponto interessante a comentar. É importante que seja nesse período. E quando a gente faz campanha de saúde pública, que a gente está falando para a população, é muito importante fixar, entendeu? É claro que passando desse período corre risco. Você imagine uma criança que tem a fenilcetonúria, ela não pode se alimentar usual, como as outras crianças, e ela começa a ingerir um alimento que vai lesionar o cérebro dela. Isso tem que ser o mais rápido. É óbvio que aí há situações em que não pode se deixar de atender fora desse espaço de tempo, né? No fim das contas, a gente vai ter uma criança já com alguns sintomas, sinais e sintomas que podem aparecer, né? Então, cada local, cada estrutura pode estabelecer a conduta no sentido de cobrir isso, de não deixar essa criança, né? Tirando essas que têm lesão imediata, tem outras doenças lá que precisam da interferência direta de medicamento. Tem outras, como, por exemplo, a doença falciforme, que é muito comum entre nós. O que acontece? Se ela for diagnosticada naquele período, logo de imediato, é tudo de bom. Mas, se não, mais adiante, ela pode ser diagnosticada, né? Então, a gente tem que firmar muito esse período de tempo, mas não excluir crianças, né? Tem que não excluir criança porque passou daquele dia, não é? Então, aí, cada local, cada unidade, fazer a orientação sobre isso. A mensagem que fica é: realiza o teste do pezinho o mais rápido possível. Se saiu da maternidade e não realizou, procura um posto de saúde o quanto Próximo antes, de casa, né? para que seja encaminhado. E vale a pena o recado, que é um teste extremamente fácil. O nome diz, o teste do pezinho, é porque você, na verdade, colhe uma gota do calcanhar da criança num papel filtro, que é um meio de transportar isso em condições adequadas e muito propício para o Brasil. Então, essa invenção, essa inovação incremental
que é comum na nossa área de saúde e é fundamental, Muito simples, ela né? propiciou essa questão da mobilidade da amostra em condições adequadas para ir para o laboratório e aí sim ser reconstituída e ser feito o exame. Isso é muito. Oi, desculpa. Não podemos. Por favor. Não, era só para complementar. É exatamente isso, né? Você ter uma facilidade. E tem outra coisa junto. Ao fazer o teste do pezinho, tem aquelas vacinas que tem que ser tomada também. Então a criança vai ao posto e lá ela vai fazer aquelas vacinas que estão preconizadas para aquela semana, o teste do pezinho. Tudo é uma furadinha, né, de injeção e a coletazinha Mas é uma das furadinha gotinhas. que salva vidas, né? Mas Acho que é isso que é importante. a furadinha mais necessária Exato, para o início de uma vida, exato. né? Não ter essas furadinhas, não colher essas gotinhas, porque é do pezinho. Até não sei se todo mundo porque lá no calcanhar é um lugar melhor para se tirar, né? É gordinho ali, você Sim. dá as furadinhas, coleta, como o Gouveia falou, no papel. É muito tranquilo se fazer isso, né? E aí toma as vacinas preconizadas para aquele período, as crianças. Isso é tão importante, o impacto geral na população infantil, sabe? Que a gente pode erradicar doenças e prevenir Sim, e evitar que tratar. uma criança tenha uma sequela grave, né? Piore a sua qualidade de vida, a sua inserção na sociedade. Então, eu vou passar a palavra para o Dr. Charles, só para a gente finalizar e poder passar para um próximo tópico. Pode ser? Eu acho muito interessante porque o próprio Benjamin Schmidt, ele imaginava naquele tempo que essa gota de sangue seria possível fazer os futuros testes genéticos já preconizados. Até porque esse sangue, mesmo preservar no papel de filtro, ele pode fazer vários testes genéticos. Então, era realmente uma questão visionária. E para complementar, eu acho que também como pediatra, a questão de que nós temos o teste do pezinho e termos profissionais de saúde, no posto de saúde, que realmente também demandem a necessidade do teste. Porque a mãe talvez não tenha, mas o profissional de saúde que está no posto, ele é o encarregado de tomar as atenções de perguntar se fez o teste, onde foi feito, onde está o resultado, as vacinas, a puericultura, o aleitamento materno. Uma criança bem tratada será um adulto mais saudável. Não, perfeito. A conscientização, né, de toda a sociedade, não só os pais, os pediatras, mas outros profissionais que estão em contato com esse bebê, né? Então, tudo faz parte de um ecossistema de tratamento da criança. Perfeito. E eu gostaria só de ressaltar, né, para o pessoal que está ouvindo a gente, que está nos ouvindo nesse podcast, quais são as diferenças entre o teste do pezinho básico, né, que muito se escuta falar, e o teste do pezinho ampliado. Então, vou começar com o senhor, Dr. Charles, e a gente faz uma nova rodada. Se o senhor pode explicar para a gente essa diferença entre o teste básico e o ampliado. Você tem capacitações, vamos dizer, públicas de recursos financeiros e até operacionais. O teste atual cobre 7 doenças que foram faladas, a hiperplasia congênita adrenal, além das que já foram comentadas, que é o que está vigente. Com a aprovação da lei do teste expandido, que foi 14154, em 2021, se estabeleceu etapas de incluir outras doenças de erros inatos de metabolismo e até de genéticas e infecciosas, para que pudesse ser adaptado à nossa política de saúde a criação e ampliação. Quanto mais doenças diagnosticáveis, mais prevenção nós vamos ter. Então, são outros erros metabólicos que vão passando para cada fase de etapa, que são doenças raras, bem evidentemente falando, outras nem tanto, mas que tem a questão do poder público de implementar de uma forma estruturada, porque senão é quase impossível fazer isso do dia para a noite após aplicar a lei. Mas é um gol que a gente tem que cobrar. Sim, que isso vai acontecer. Dr. Carlos, gostaria de comentar? Sim, é fundamental. Essa era uma discussão antiga que por muito tempo se teve com o próprio Ministério de como fazer a expansão, com o próprio legislador aí no Congresso, e acabou que em 2021 foi editada essa lei
criando 5 etapas diferentes de forma gradativa, paulatina, para que fossem incorporadas. E algumas delas até aproveitando a infraestrutura já existente. Então, nós falamos dos serviços de referência em triagem neonatal. Todos os estados têm seu serviço. Alguns estão melhor estruturados, outros têm alguns problemas ou oportunidades de melhoria, mas o fato é que todos os estados têm, com equipes multiprofissionais, que estão capacitadas, e aí são nutricionistas, médicos, enfermeiras, assistentes sociais, cada estado pode ter uma certa variação, mas equipes que podem, geneticistas, que podem acolher essa criança triada, seja com as doenças da primeira fase, que já são essas 7 que nós mencionamos, ou, por exemplo, na segunda fase nós temos todas as aminoacidopatias. O que são? São outras doenças relacionadas a erros inatos, ou seja, de origem genética, em que aquela criança não consegue metabolizar, processar um aminoácido. A gente falou da fenilalanina, aí tem a valina, tem tirosina, tem várias outros aminoácidos que podem causar doenças ou problemas mais ou menos graves, mas todos eles sérios, e que você pode muitas vezes evitar ou ter chance de uma vida melhor através desse diagnóstico precoce. Essas etapas elas vão ser feitas, a gente já está praticamente em alguns estados já com a segunda fase já em andamento, graças à questão tecnológica. Aqueles estados, por exemplo, que já contam com equipamento, que é um espectrômetro de massa por tandem, ele já faz muitas vezes a fenilcetonúria naquele equipamento, é muito fácil, ou pelo menos é mais fácil, incorporar essas outras doenças também dos aminoácidos de uma forma mais rápida. E outras que estão lá na sequência seguindo, até chegar nas próximas fases, na AME e doenças autoimunes também, de primeira fase, né? Até desculpa te interromper, mas só para a gente contextualizar o pessoal aí de casa. Então, a gente está falando, né, em resumo, assim, do que o senhor e o Dr. Charles falaram até agora. A gente está falando de uma série de doenças que são incluídas já no teste do pezinho do SUS, que a gente pode dizer que são doenças, né, bioquímicas, elas utilizam um tipo de metodologia lá, um protocolo, uma receita, e para implementar essas próximas doenças que vão entrar com a Lei 14.154, a gente vai precisar de outros métodos, né? Então, isso é muito relevante, né, o que vocês trouxeram. Eu gostaria que a doutora Joyce até comentasse a nível nacional como que essa organização para essa ampliação, porque a gente está falando de uma triagem neonatal que vai de 6 doenças para cerca de 50 doenças agora. Como que isso está sendo organizado a nível nacional, falando de um país aí de dimensões continentais, como a senhora mesmo comentou, de regiões muito diferentes entre si? Quais são as perspectivas de possibilidades, desafios? Acho que seria bastante importante a gente entender isso também. Sim, com certeza. É um grande desafio, não é? Porque todas essas inovações tecnológicas, elas são relativamente recentes. São estruturas que necessitam de expertise para fazer esse diagnóstico, né? E nesse momento, por exemplo, em que a gente... Algumas coisas a nível do Ministério, né? É bom a gente entender como isso se dá. O Ministério tem o compromisso legal de ampliar a triagem, né? E agora isso se dá através de processos, né, tecnológicos, com essa diferença que a gente tem entre os estados, né? O estado de São Paulo, por exemplo, avança, tem uma organização, né, maior do que todos os outros estados praticamente. Esse avanço é significativo. A gente pode encontrar em outros estados também com esses avanços. Só que há muita diferença, né, entre nos estados no Brasil. Então, o que a gente encontra em alguns estados avançados, outros não avançaram, outros pararam, sabe? Então, desde o ano passado, né, quando a gente assumiu o processo de trabalho de restaurar a triagem, a gente encontrou um universo muito desigual entre os estados. Sabe? Estados que puderam avançar, ampliar, inclusive o Estado assumindo responsabilidades para essa ampliação, e estados parados. A senhora diz com relação à cobertura, de quantos recém-nascidos são triados. A fazer o exame. Perfeito. Zero cobertura. Tem estados que pararam totalmente.
embora tivesse repassando os recursos destinados àquilo, certo? Então é uma situação muito triste, porque além de retroagir, a gente deixa crianças descobertas naquelas coisas básicas que não precisavam estar descobertas, né? Então, o primeiro desafio era, olha, tá nesse estágio. E também não deixar aqueles que avançaram sem possibilidade de avançar, entendeu? Então, uma primeira coisa, assim, dentro do Sistema Único de Saúde, tem uma coisa chamada pactuação. Sabe? E a primeira coisa que a gente viu é o seguinte: isso tem que se tornar uma política, e essa política passa por um processo, né, de aprovação do que a gente tem, que é o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, a comissão tripartidária, onde isso é aprovado como um trabalho que envolve responsabilidade do Ministério, dos estados e dos municípios. Isso é dentro do SUS, tem essa norma. Que seria a questão da organização tripartite, né? Para o nosso público também entender. Entender, Tá. isso mesmo. Esse tipo de organização é importante quando você estabelece um processo que atinge todos os estados do Brasil. Qual é a responsabilidade do Ministério? Onde o estado entra e o município? Isso tem que ser pactuado. Pactuado quer dizer, todos os estados e municípios estarão trabalhando nessa política da forma que ela está regulamentada. Então, no ano passado, a gente se debruçou sobre essa possibilidade, né, de como fazer isso, de que forma trazer de forma viável para os estados, de que forma avançar. Foi um ano inteiro que a gente conseguiu, com muito esforço, porque você imagine, fazer isso com o Brasil, com as especificidades que a gente tem. Trabalho gigantesco, né? E juntar pessoas para fazer, trazer as pessoas, olha, senta aqui e discute. Então, a gente trabalhou o ano todo, e esse ano, em fevereiro, a gente foi finalmente para o processo final. É a hora que a gente apresenta ao Conselho Nacional de Secretários de Saúde, os secretários estaduais, né? E os secretários municipais envolvido, que aí é tripartite, Estado, né? Olha, é isso que a proposta é essa. Para que haja uma distribuição, né, até de tarefas, responsabilidades. Tem uma portaria, né? A portaria que define isso. Aceitam, olha, para nossa surpresa e apreensão, foi aprovado. Sabe? E aí foi uma grande vitória, porque não dá para ficar sem essas normatizações que possibilitem o trabalho. Né? Que possibilite que cada um tenha as suas responsabilidades e cada um possa cumprir. Então, desde o tempo 1996, né, que tem a criação das duas primeiras, né, com a fenilcetonúria e hipotireoidismo, depois de 2001 se consolida mais, isso não estava colocado, sabe? Isso estava por conta de cada um no estado desenvolver e o Ministério financiar esse processo. Então, foi uma grande vitória, sim. Isso está pactuado. Agora, com a pactuação, vamos partir para o trabalho seguinte, que é resgatar quem está lá embaixo, trazer de volta, e o segundo da etapa, que é a ampliação. E isso envolve um processo de trabalho e que a gente vai ter que considerar as possibilidades locais, onde a gente, como Ministério, vai ter que entrar. Tem uma parte, porque essa tecnologia, para abranger tantas doenças, ela implica em recursos. Só recursos, não. Em ter profissionais em condições de atender a essas doenças diagnosticadas, o que a gente não tem localmente muito. A gente não tem geneticista que se faz necessário no número de você ter em todos os lugares. A gente tem que pensar num serviço viável. E é óbvio que hoje a gente tem vários recursos que facilite isso, mas a gente precisa colocar eles em prática. Os próprios aparelhos, que são aparelhos de alto custo, e também a manutenção desses aparelhos, o próprio diagnóstico, entendeu? Então, não é uma coisa simples de fazer. Pode ser, e vai ser simples de acordo com a estrutura que o Estado tem. Obviamente, um Estado como São Paulo dispõe de profissionais dentro das universidades com mais facilidade do que outros estados, entendeu? Então, a nossa preocupação foi fazer uma nova portaria. Na verdade, ela nem saiu muito como a gente queria. A gente queria um envolvimento maior, né, na feitura, mas não estava viável.
sabe? A gente teve que... Não, agora vamos avançar, senão a gente perde tempo. 1 ano já, e aí a gente avançou com o que foi possível. Porque como a gente tem discutido, né? Desculpa te interromper, é toda uma complexidade. Eu acho que não custa nada a gente reforçar que o teste do pezinho não é só você ir lá e realizar o exame. Você tem que prover o cuidado para essa criança, é Exatamente. justamente o que a senhora está falando, né? Com relação à disponibilidade dos centros de referência, os médicos que vão receber essa criança, Aham. E é né? importante até comentar que a responsabilidade a gente não pode encarar só a do Ministério. Isso é uma responsabilidade de todo e qualquer cidadão. A Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal e Erros Inatos do Metabolismo, SBTI, ela é composta por profissionais de saúde, médicos, geneticistas, os médicos em geral, nutricionistas, profissionais que tenham um interesse na área. E como entidade, a gente tem procurado aí sim apoiar todas as iniciativas necessárias para que esse programa se dê de forma adequada. E dentre as várias questões estão desde fazer uma retrospectiva, um levantamento do que é a situação real, e aí propor melhorias de forma conjunta com o Ministério, que a gente tem feito, e aí a doutora Joyce tem aberto, de fato, todas as portas para a gente conversar, dialogar, levar sugestões, propostas, e até buscar melhorias que são possíveis, como foi a questão do correio, por exemplo. Muitos estados não conseguiam ter uma relação adequada com a remessa daquele papel filtro. Nós conseguimos uma reunião com o presidente dos Correios que olhou com carinho para a situação e hoje já tem uma situação muito mais favorável. Então, várias melhorias são possíveis e necessárias a partir Buscar desse soluções, esforço né? conjunto, inclusive na questão de treinamento. A sociedade provê treinamento para todos os seus membros e quem mais tiver interesse. Educação é fundamental. A questão de apoio técnico e tantos outros aspectos que a gente tem que falar. Eu Você acho concorda, que Charles? eu concordo plenamente, mas o que nós estamos fazendo hoje, que é a questão de educação, a própria população, a própria família, demandando aos governantes locais a necessidade. Se não há pressão, fica difícil fazer. Então tem que se cobrar porque os meios estão sendo propiciados de alguma maneira. Então nós temos que educar, que é um direito natural que nós temos, que essas crianças recebam e façam o teste do pezinho. E Esse é o objetivo aqui do Junho Lilás, né? É o que nós estamos fazendo aqui, chamar a atenção e que esses secretários e prefeitos sejam cobrados na sua participação nessa pactuação e de colocar prazo e métricas que como eu vou fazer. Nós mesmos, dentro do IJC, queremos contribuir com treinamento, né? Hoje nós temos ferramentas que podem ser utilizadas como telemedicina, de educação e apoio a essas cidades, a essas prefeituras, e mesmo treinamentos de técnicos que possam vir a aprender a manusear os equipamentos, né? Quer dizer, se a gente tiver esse pensamento de política pública e conscientização a esses secretários, porque às vezes as crianças, porque não são doenças visíveis ao nascimento. Simplesmente Criança não nasce sem são. sintomas, Elas né? nascem Porque sem nem todas se sintomas. manifestam imediatamente, Então, correto? eu não tenho que me preocupar. Se eu sou secretário de saúde, tenho uma epidemia, algum problema que eu não tenho um hospital de emergência, talvez ele vai pensar maior no hospital de emergência e vai esquecer o problema da criança. Porque ela nasceu bem, né? E, doutor Charles, até colocando assim um pouco dessa questão da ampliação de diversas doenças, a gente tem, né, iniciativas de projetos pilotos, por exemplo. Como que o senhor encara também essa situação, né? A gente tem uma iniciativa no IJC, queria te ouvir pouquinho. Nós temos uma iniciativa muito importante de uma doença que pode ser rastreada pelo teste do pezinho, que é a atrofia muscular espinhal, né? Que é uma manifestação dramática, né? Que pode ser avaliada logo no início e ter uma repercussão na evolução da criança e tratamento, né? Então, nós estamos fazendo uma avaliação inicial, porque o tratamento é extremamente caro, né? Mas que pode ter uma resolução final de evolução da AME, né? E encontrar
E nós estamos num inicial e que diz que é uma doença muito rara, e no início desse projeto nós já encontramos 4 casos, né? Eu nem ia falar desse projeto, né? Eu tinha pensado em outros pilotos, mas já que o senhor comentou então da AME, né? Esse é um projeto, além de supervisora do Instituto Geo Clemente, sou também pesquisadora, responsável por esse projeto da AME. E nós identificamos já 5 crianças entre 70 mil nascidos vivos, né? Então, é uma doença, né, como o Dr. Charles falou, realmente bastante grave. Ela evolui com a perda de movimentos daquele bebezinho muito rapidamente, né? São diversos graus de gravidade, onde essa criança perde os movimentos da perninha, do bracinho, e acomete até músculos importantes para essa criança, né, esse bebezinho respirar. Então, se não tratada de forma urgente e precoce, essa criança evolui até para uma falência respiratória, né? Então, desses 5 bebezinhos, a gente teve um caso bastante emblemático nessa pesquisa, que é uma bebezinha que acabou fazendo contato, inclusive, com o Instituto Geo Clemente, tive a oportunidade de conhecê-la. E os pais realmente abraçaram essa causa, justamente por reconhecerem a importância da filha, né? No caso, uma menininha, ter sido diagnosticada de forma muito precoce pelo teste do pezinho dentro desse piloto do Instituto Geo Clemente, e ter conseguido ir e ter recebido o acompanhamento, né, dentro dessa pesquisa por médicos especializados, neurologistas, neuropediatras, realizadas as avaliações motoras, e agora ela segue, inclusive, em tratamento com a medicação, né? Então, isso é muito gratificante de ver aonde essa ampliação ela pode resultar, né? Onde ela vai dar com relação à qualidade de vida das nossas futuras crianças, da nossa futura geração. Se a gente não procura, quer dizer, as indústrias farmacêuticas, elas dependem muito de ter onde e por que vão investir nessas doenças raras. Se elas são tão raras, por que eu vou desenvolver um novo medicamento ou onde vai estar? Quanto mais eu identificar pacientes, mais há chances de possibilidade de tratamentos extremamente efetivos. Exato. Então, é um círculo virtuoso, né? Se eu não tenho um paciente aqui, o remédio não vai existir, né? E se é a doença, eu vou procurar um tratamento, né? E nós estamos mostrando com esse projeto piloto, que sempre se fala, não sei, eu acho que eu nunca vi um caso, e em poucos meses, fazendo uma triagem de algumas maternidades aqui em São Paulo, a gente já encontrou 5. Nossa, um pouco menos de 12 meses de projeto. A gente vai fazer 12 meses daqui 2 meses, né? Então, é uma incidência em Minas Gerais muito grande. também. O mesmo também em Minas Gerais, né? O mesmo número também. Então, nós temos essa é um exemplo claro que a ampliação até chegar a 100, né? Porque a possibilidade de nós chegarmos a 100 doenças a serem identificadas, imagina o quanto de vidas nós vamos estar dando para a população. E, mas é tudo raro. Mas se eu pensar em todas as doenças raras, eu vou ter 13 milhões de brasileiros 13 e milhões de brasileiros com doenças raras. Pessoas, eu acho que não, de jeito nenhum, né? Eu acho que é importante a gente frisar isso, porque quando a gente fala assim, é rara, não tem, e daí? Nós estamos falando de quê? Sabe, a gente está falando de quê? Está falando de seres humanos, sabe, que vão ser descartados ou porque ficaram lesionados, que vão morrer logo. Eu acho que isso não é a maneira da gente pensar uma criança tratada, ela vai ser inserida na sociedade, ela vai contribuir, economicamente. Não é, sabe, descartar. Eu fico preocupada quando a palavra é cuidar, né? Cuidar. É raro. Sim, existem muitas doenças raras e a gente avançou tanto tecnologicamente no mundo, e a gente não é capaz de absorver esses serizinhos aí que nascem com essas coisas raras, nós descartamos. Agora a gente está caminhando para uma mudança de cenário, né, doutora Joyce? Eu espero que sim, né? Vou passar a palavra para o doutor Carlos, só para a gente encerrar por conta do nosso tempo aqui. Doutor Carlos, se o senhor quiser fazer o seu encerramento também, por favor. Eu fico muito satisfeito, porque o espírito que acaba estando em todos nós que estamos na área é esse de olhar para o próximo, olhar para o bem maior,
deixar um legado. E a gente tem que considerar que nós estamos no ano da resolução de fortalecimento da capacidade diagnóstica que foi votada em maio do ano passado e deliberada e aprovada na Assembleia Geral da Organização Mundial da Saúde. Isso é algo importantíssimo. A gente tem que ter estrutura hospitalar, laboratorial e até levar o teste onde está o paciente. A ideia desse fortalecimento da capacidade diagnóstica ela é muito ampla. É de fato para você atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável, você usar essa tecnologia, o conhecimento a favor do próximo. E o diagnóstico certo, o teste certo, na hora certa, para a pessoa certa, faz toda a diferença. Salva vidas. Salva vidas. Salva É uma vidas. criança que vai ter condição de se desenvolver, de ter educação, constituir família, através de uma dieta restritiva, de uma terapia por medicamentos que seja, ou por uma alimentação com alimentos hipoproteicos. Então, cada doença vai ter uma situação, mas ela só vai saber se tiver a informação. E a informação começa por onde? Pela triagem. E aí começa a jornada de paciente dela. Então, o que a gente puder contribuir para acelerar essa jornada, torná-la menos dolorosa e mais bem-sucedida, eu acho que compete a todos nós. Então, como Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal e Erros Inatos do Metabolismo, ela fica à disposição, contem conosco. E a mesma coisa a CBDL, que é a Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Com certeza, e a gente agradece o engajamento de todos vocês, né? Ministério, sociedade, os pediatras, porque acho que isso não faz parte só do engajamento da família, dela cobrar um resultado, mas começa por cada um de nós, né? A gente plantando essa sementinha realmente para poder mudar o futuro das nossas crianças. Então, eu gostaria, mais uma vez, de agradecer. A gente tem um presentinho aqui, uma lembrancinha para vocês, em nome do Instituto Geo Clemente. Muito bom. Que é a nossa campanha desse ano, a 8ª campanha do Junho Lilás, que é o Pezinho de Ouro. Muito legal. E só lembrando, então, que ele é essencial para detectar precocemente doenças graves e raras que podem comprometer o desenvolvimento saudável da criança. E que ao realizar esse teste, que é super simples e rápido, né? Como a doutora Joyce bem colocou, o doutor Carlos, os responsáveis e os profissionais da saúde, eles têm a chance de intervir precocemente com um tratamento mais adequado, melhorando também a qualidade de vida dos bebês. Acompanhe os canais do Instituto Geo Clemente, saiba mais sobre a 8ª edição da campanha Junho Lilás. Indique o teste do pezinho e seja medalhista de ouro nessa maratona de cuidados. Acesse ijc.org.br ou siga a gente nas redes sociais, @Instituto Geo Clemente. Muito obrigada e até a próxima. Obrigado. Obrigada. Parabéns pela campanha. Parabéns. Parabéns. Todos nós.